42 anos e atuo como farmacêutico há quase 20 anos. Trabalho bastante, mas gosto bastante da minha profissão. No entanto, no ano passado resolvi reduzir o ritmo da rotina por causa de um alerta que minha saúde me deu. Uma das mudanças que fiz foi deixar o aluguel e o barulho da cidade grande. Acabei comprando uma chácara pequena no pé da serra, exatamente como ela se encontrava. O lugar era muito bonito. Apesar de precisar de reformas, eu queria me mudar o quanto antes. Eu gosto muito de paz e silêncio, e aquele local parecia ideal para mim. Quando cheguei à casa, ela precisava de pintura e de alguns reparos na estrutura. Havia um porão pequeno e muito empoeirado, que deixei para o final, já que não posso de forma alguma respirar poeira. Comecei pelos reparos estruturais e contratei um empreiteiro para executar a obra. Não era uma reforma grande, mas era necessária. A maior parte do serviço consistia em limpar tudo e pintar, tarefa que deixei para o pintor, porque o cheiro de tinta também me faz mal. Depois que a reforma terminou, resolvi dar uma olhada no que havia no porão e acabei encontrando objetos antigos que deviam pertencer aos antigos moradores, ou sei lá de quem eram. Não dava para identificar a origem, mas era possível perceber que eram coisas velhas. Tinha negativos fotográficos, roupas, itens de decoração e várias tralhas guardadas dentro de uma caixa de papelão. Não gostei de nada daquilo e simplesmente ignorei os objetos. Como o trajeto para o trabalho ficou mais longo, comecei a sair mais cedo de bicicleta para fazer um pouco de exercício no caminho. Estava adorando essa nova rotina e me sentia bem melhor fisicamente. Como eu acordava cedo de qualquer jeito, a mudança de horário não me trouxe nenhuma dificuldade. Eu estava aproveitando bem o tempo. Pouco tempo depois, não me lembro exatamente quando, eu chegava em casa à noite, porque meu turno terminava bem tarde, e me deparei com uma cena estranha. Ao me aproximar da porteira, vi um vulto andando na pequena varanda da minha casa. Parecia uma pessoa, mas estava escuro e não dava para enxergar direito, só uma silhueta. Fiquei paralisado na hora e fiquei olhando fixo para a porteira. O vulto foi para o lado da casa e sumiu. Eu tinha certeza de que havia alguém dentro da propriedade. Era tarde da noite, então resolvi chamar a polícia. Depois de ligar, fui andando devagar e observando para tentar ver alguma coisa. Mas logo pensei que era idiotice, já que a polícia estava a caminho. Quando o policial chegou, conversamos um pouco, mas ele não parecia disposto a verificar o local direito. Ficou só fazendo perguntas enquanto eu respondia, e no final disse que não era nada. Fiquei revoltado, mas me contive na frente dele. Ele falou para eu não me preocupar, que podia ser algo levado pelo vento. Mesmo assim, insisti para que ele desse uma volta pela propriedade, e ele aceitou, deixando o parceiro no carro. Durante o trajeto, ele comentou que já tinha ido àquela casa antes, e que os antigos moradores relatavam que parecia haver alguém morando junto com eles, mas nunca encontravam nada. Era só impressão, segundo ele. Pediu para eu me acalmar, porque aquilo não era novidade para ele. Fiquei sem reação. O policial me contou uma história sem nexo, e eu que me virasse para entender quem estava ali. Não quis discutir, e agradeci mesmo assim pela presença deles. Naquela noite senti tanto medo que demorei bastante para entrar na casa. Como estava cansado e já tinha feito várias rondas pelos arredores, resolvi entrar e verificar por dentro. Virei a chave devagar, abri a porta da frente sem barulho, deixei-a aberta por precaução e fui andando. Acendi todas as luzes e examinei cada cômodo. No meu quarto estava tudo em ordem. Depois conferi o restante da casa e não havia nenhum sinal de arrombamento. Todas as janelas estavam intactas. Comecei a acreditar no que o policial tinha dito. Tive a ideia de verificar se havia pegadas na lateral da casa, mas o chão estava limpo. Como o solo estava úmido, qualquer pessoa que tivesse passado por ali teria deixado marcas de barro. Não havia nada. Não entendi mais nada do que aconteceu naquela noite. Fiquei pensando na explicação do policial, e quase não preguei o olho. No dia seguinte fui trabalhar exausto, porque não dormi direito. Pensei que tinha feito uma burrada comprando aquele lugar, mas me acalmei ao lembrar que ninguém tinha entrado na casa. O resto devia ser imaginação minha. Uma semana depois, eu estava no quarto e ouvi uma voz bem clara. Fiquei gelado e fiquei prestando atenção na casa. A voz não se repetiu, mas eu tinha certeza de que era a voz de uma mulher. Levantei da cama e andei pela casa para tentar ouvir algo,
Não havia ninguém, mas fiquei muito inquieto. Olhei na cozinha e no quintal, e tudo estava calmo. Enquanto voltava para o quarto, me lembrei do porão e senti um arrepio. Nunca tínhamos verificado aquele lugar. Meu corpo ficou pesado na hora. Eu tinha esquecido completamente daquele porão. Podia haver alguém ou alguma coisa morando ali sem eu saber desde o dia em que cheguei. Toda a história voltou à minha cabeça. O vulto que eu vi deve ter entrado pelo porão, já que o acesso era pela parte externa. Por isso não havia pegadas em lugar nenhum. Antes de descer ao porão, fui até a cozinha e peguei uma faca. Não ia arriscar entrar ali desarmado. Acendi todas as luzes externas e fui até a entrada do porão. Quando abri a portinhola, à primeira vista não vi nada, mas precisava descer para ter certeza. Não dava para ver tudo dali de cima. Desci degrau por degrau, bem devagar, e quando cheguei ao fundo, olhei os cantos e não havia ninguém, nem nada além das tralhas que eu ainda guardava ali. Fiquei aliviado e decidi subir. Mas antes, olhei para a caixa velha de coisas e quase tive um infarto. Lá estava uma boneca do tamanho de uma criança, que me deu um susto enorme. Tremi tanto que deixei a faca cair no chão. De onde tinha surgido aquela boneca horrível? Subi correndo as escadas e voltei para dentro da casa. Me acalmei um pouco, mas o mistério da boneca continuou. Não tive mais coragem de voltar ao porão naquela noite. No dia seguinte, que era folga e eu estava mais calmo, resolvi voltar lá para ver o que era aquilo. Quando cheguei, levei outro susto. A boneca tinha desaparecido. Decidi pegar todas aquelas coisas velhas que não eram minhas. Levei para longe e coloquei fogo em tudo. Depois voltei ao porão e procurei a boneca grande, mas não achei nada. Estava tão irritado que esvaziei o porão completamente. Queimei todos os móveis e objetos que ainda estavam lá. Depois disso, a boneca nunca mais apareceu. Não sei se foi coisa da minha cabeça ou se imaginei tudo aquilo, mas o que fiz já estava feito. Graças a Deus, nunca mais vi nem ouvi nada estranho. Mas se algo acontecer de novo, volto a escrever para vocês. Até lá. Boa noite. Se está gostando, deixe o seu like que nos ajuda muito a continuar. Quando eu tinha cerca de 12 anos, fui morar por um período com meus avós paternos, em um povoado no interior do estado. Meus pais estavam enfrentando dificuldades com o emprego, então eu fiquei com eles até a situação se normalizar. A casa deles era simples, mas eu gostava muito. Tinha árvores por toda parte e contava com 2 cachorros, aos quais eu ficava grudado o dia inteiro. Na casa dos meus pais eu não podia ter cachorro, mas lá com os avós era algo comum. Eu brincava sempre com um amigo que morava bem em frente. Ele se chamava Otávio e a gente ia junto para todo canto. No final da rua havia uma casa abandonada havia muitos anos e as pessoas diziam que era assombrada. Contavam que em certas noites, sobretudo as de chuva, dava para ouvir gritos vindo de lá. Falavam também de uma sombra assustadora que se movia entre as janelas abertas e de olhos que pareciam vigiar constantemente de dentro. Tudo isso era perfeito para 2 adolescentes como eu e o Otávio. Um dia resolvemos investigar o lugar. Primeiro fomos de manhã e realmente dava medo. Janelas escancaradas, teto desabando e, acima de tudo, aquele silêncio que só era interrompido pelo vento forte nas árvores. Atrás da casa havia o que parecia ser uma antiga igreja abandonada, e entramos para ver também. Desde que chegamos eu sentia que algo nos observava, mas não queria falar para não parecer medroso. Voltamos para casa e combinamos de retornar à noite. Os dias foram passando e eu sempre arranjava uma desculpa para adiar. No fundo eu sabia que havia algo estranho naquele lugar e que à noite eu acabaria vendo. Até que chegou o dia em que não deu mais para escapar. O Otávio apareceu na casa dos meus avós com uma lanterna e disse que iríamos naquela noite. Não tive como recusar. Por volta das 20 horas partimos para o local abandonado. Uma voz dentro de mim pedia para eu voltar, mas eu não podia me mostrar covarde na frente do meu melhor amigo. Então fui, mesmo com muito medo. Não era longe, mas passava por umas casinhas onde as árvores bloqueavam a luz, deixando a noite ainda mais escura ali. Já em frente ao lugar,
Ouvimos um barulho como se algo tivesse caído nas telhas. Eu parei imediatamente, mas meu amigo disse que devia ser algum gato no telhado. Entramos e acendi a lanterna para olhar ao redor. Só entulho e sombras, nada mais. Saímos e fomos até a velha igreja. O Otávio pegou uma pedra e começou a riscar o nome dele na parede, enquanto eu ficava olhando em volta. Foi quando ouvi de novo o barulho no telhado e passei a luz da lanterna rapidamente. Vi uma criatura que se escondeu, derrubando várias telhas ao se mexer. Chamei o Otávio para irmos embora e ele perguntou o que eu tinha visto. Respondi: não sei o que era, mas vamos sair daqui. Saímos das ruínas da igreja e eu mantinha a lanterna apontada para onde tinha visto a coisa se esconder. Foi então que vimos algo abrir o que pareciam asas e pular do telhado para uma árvore. Nem pensei. Saí correndo sem nem olhar para trás, só querendo fugir daquele lugar. Corremos até perder o fôlego, e já em segurança, me joguei no chão passando mal. O Otávio, mesmo tentando se mostrar forte, estava no mesmo estado, e demorou para um de nós conseguir falar. Perguntei se ele tinha visto a mesma coisa que eu, e ele confirmou com a cabeça. Nenhum dos dois soube explicar o que era aquilo, mas resolvemos não contar a ninguém, pelo menos por enquanto. Os anos passaram. Voltei a morar com meus pais. Deixei a casa dos avós, meu melhor amigo e nosso segredo para trás. Anos depois, nas visitas de Natal e fins de ano, quando meu pai ia buscar meus avós, decidi passar alguns dias lá no lugar onde fui tão feliz na adolescência e rever o Otávio, sem nem saber se ele ainda morava por ali. Quando cheguei com minha esposa, a primeira pessoa que vi foi meu velho amigo sentado em frente à casa dele. Ele me reconheceu na hora, agora com uma barba longa e segurando uma menininha de uns 2 anos no colo. Era a filha dele. Desci do carro para falar com ele. Agora ele era casado e pai de família. Conversamos bastante. Depois de deixar as coisas na casa dos meus avós, fui até a casa do Otávio. Ele me contou que o casarão onde vimos a criatura tinha sido comprado e reformado, e que a família que morava lá agora tinha lhe contado algumas coisas, mas queria que eu ouvisse diretamente do dono. Minha esposa não entendeu nada, então contei a ela o que tínhamos visto anos antes. Fomos eu, Otávio e nossas esposas até a casa onde eu tinha visto aquela coisa horrível. O lugar estava completamente diferente. Bonito, bem cuidado, sem nenhuma sombra do abandono de antes. Estava cheio de vida, com crianças correndo por aí e um homem serrando madeira em frente a uma cobertura. Otávio disse que aquele era o dono, que fazia móveis sob encomenda. Fomos até ele e Otávio explicou que eu era o rapaz que tinha visto a criatura junto com ele na adolescência. O homem sorriu e disse: eu também a vi logo no começo da reforma do teto. Ele nos levou para dentro da casa e apontou para o teto. Essa tesoura de madeira é nova. Ela sustenta parte do peso do teto agora. Precisei trocar porque a anterior estava totalmente podre. Mas esse não era o pior problema. Percebi que algo como um animal parecia morar ali. Tive que remover todo o forro de madeira e vi a antiga tesoura, que também seria retirada por estar podre demais. Não era podridão comum de tempo, chuva ou coisa assim. Parecia que um animal fazia suas necessidades na madeira. Parte ficava lá em cima e parte caía no chão. Eu chegava de manhã e encontrava sujeira no chão. Era a mesma coisa na tesoura de madeira lá em cima. Pensei que fosse morcego, mas algo não batia. Para fazer tanta sujeira, o morcego teria que ser 3 vezes maior que os normais que eu conhecia. Mesmo assim, continuei achando que era isso. Uma noite resolvi ficar para descobrir que bicho era. Se não resolvesse, quando colocasse a nova tesoura o problema voltaria. Fiquei eu e meu irmão, que cuidava da parte elétrica. Não íamos passar a noite toda, era só para tentar ver o animal. Algumas horas depois, sentados lá atrás, ouvimos algo bater nas telhas. Olhei para fora e vi algo pular do telhado para uma árvore, depois da árvore para uma janela. Corremos para dentro devagar e vimos uma criatura que até hoje me assusta lembrar. Era como um morcego grande, de pele clara, com asas, mais ou menos 1 metro e pouco. Pulou do telhado para a tesoura de madeira e ficou pendurado, abrindo a boca. Era um demônio. Não tem outra explicação. Ficava pendurado na madeira, às vezes sentado, às vezes de cabeça para baixo. Meu irmão pegou no meu braço para sairmos dali. Quando olhamos de novo, a criatura nos viu e pulou abrindo as asas. Nunca corri tanto na vida quanto naquela noite, com a coisa fazendo barulhos no céu atrás de nós.
Tive vontade de nunca mais voltar, mas não tinha para onde ir. O dinheiro que juntei por anos já estava investido ali. Então uma noite voltei armado, eu, meu irmão e mais 2 homens, para ver se o bicho aparecia. Ele voltou. Quando entrou, atiramos, mas não deu para saber se acertamos. Só sei que desde aquela noite, a criatura nunca mais apareceu. Moro aqui há muitos anos. Se ela voltou, não sei, mas tenho certeza que dentro da casa ela não entra mais. De vez em quando subo no telhado para procurar marcas, mas nunca encontro nada. O demônio que vinha à noite nunca mais voltou. E se voltou, fica do lado de fora. Até hoje eu e Otávio, quando nos encontramos, falamos sobre essa criatura que vimos na adolescência e que outras pessoas também viram. Mesmo depois de tantos anos, ela continuava voltando ao antigo casarão para fazer sabe-se lá o quê. Acho que usava o lugar como abrigo, para se esconder ou descansar. O que era aquilo nunca vamos saber. Se está morta ou viva, também não. Eu acho que ela ainda está por aí, esperando o casarão ficar abandonado de novo para voltar ao seu velho lugar de descanso.